Benito, se ele não vem, se ele não fala, ele não vem. Óbvio, né? Não, fala que eu falei. Eu não falo por trás. Quando eu falo pela frente é pior. O que eu falo por trás. Bem, estamos aqui hoje novamente, toda quarta-feira, nas redes sociais, e estou muito feliz de poder estar me conectando com vocês. Só para vocês terem ideia, algumas pessoas estão no Japão nos vendo, né? Na Itália, na América do Sul, e hoje, por acaso, eu tive uma reunião com a Luciana Costa, que é a coordenadora do programa do adolescente, atual coordenadora do Ministério da Saúde, e eu disse a ela que nós tínhamos hoje essa apresentação pelo YouTube. Ela, inclusive, ficou muito entusiasmada com essa possibilidade, e eu também a convidei para que ela viesse um dia falar aqui. Nós vamos ter uma programação muito boa este mês. Nós vamos terminar as nossas reuniões dia 14 de dezembro. Então, a próxima reunião nós vamos ter uma solicitação de todos, que é atendendo adolescentes vítimas de violência e agressores. Como abordar? E no dia 23 nós vamos ter uma fala em relação à população indígena e negra, como é que se tem algum diferencial. Isso com 3 pessoas pesquisadoras da população negra. E no dia 30, aí eu falo depois. Bem, mas hoje eu recebo aqui, com muita emoção, realmente, uma pessoa muito especial, que é a doutora Helena Sato. Veja, quem é ela? Ela é a pessoa que é responsável pelo sucesso da vacinação em São Paulo. Uma coisa é você ser responsável por um departamento de vacinas. Outra coisa é ser a pessoa que leva à frente as metas da vacinação. Para vocês terem ideia, ela vai falar isso, mas eu já digo que é muito maior do que os números. Ela sempre é muito modesta dos números, mas São Paulo conseguiu ser, na vacina do HPV, a maior incidência, o maior número de vacinadas. Então, hoje, ela está aqui para dizer como é que é o calendário vacinal do Estado e o que tem de novo em relação à vacina do HPV. Então, com vocês, como eu apresento, ela já é conhecida, ela aparece na mídia, é a japonesinha que mais aparece na mídia, né? E realmente nós vamos estar com muita felicidade de falar da vacinação. Então, a nossa comemoração hoje é a vacina do HPV. A gente volta, porque no ano que vem, a gente tem certeza que a vacina do HPV vai ser implantada, então, logo na véspera, já convidando a doutora Helena, uma semana antes dessa vacina ser divulgada, a gente vai pedir para que a doutora Helena venha novamente. Então, passa a palavra para a doutora Helena. Okay. Obrigada, Albertina, obrigada pelo convite. E eu fiz uma apresentação, pode ser? Eu faço a apresentação e aí nós vamos estar falando, então, em relação à vacina. Tá? Bom, primeiro só dizer, assim, que todo esse trabalho é um trabalho, uma grande equipe. É uma ação que a gente faz, então, em conjunto com as nossas regionais de saúde, com os nossos 645 municípios, tá bom? Então, antes de falarmos de qual é o esquema de vacinação para o adolescente, a gente sempre fala, né, na área de imunização, a gente nunca perde a oportunidade para dizer qual é o esquema de vacinação das crianças, né? Então, esse é o esquema de vacinação para todas as crianças brasileiras. Né? Hoje, o esquema de vacinação do Programa Nacional de Imunizações para todo o país, ele consta de vacinas que protegem contra 17 doenças. Né? Hoje, o motivo da nossa fala não vai ser falar da vacina da criança, mas eu não posso deixar de colocar que hoje, em todo o país,
não é? As nossas crianças brasileiras tomam vacina, as últimas inclusões de novas vacinas. A vacina contra o pneumococo 10 valente, né? Que é um causador de meningite pneumocócica. Todos nós sabemos a gravidade que a meningite por esse agente pode causar, não é? Ela tem de 10 sorotipos voltadas para os principais sorotipos circulantes no Brasil. Faz parte também do nosso calendário a vacina contra o meningococo C, né? O sorogrupo C, no nosso meio, neste momento, é o que temos a maior prevalência. A vacina contra o pneumococo 10 e a meningo C foram incluídas no calendário no ano de 2010. Depois disso, nós tivemos outras inclusões. As inclusões mais recentes no esquema de vacinação das crianças brasileiras foram a vacina tetraviral, que é uma vacina que tem como componente proteção contra sarampo, rubéola e cachumba, porque nós, no nosso país, para garantir uma boa cobertura e uma excelente proteção, fazemos 2 doses da vacina tríplice viral, que é a sarampo, rubéola e cachumba, sendo que a segunda dose, que é feita com 1 ano e 3 meses, nós tivemos então a inclusão, foram uma das últimas inclusões, a vacina da catapora. Então hoje a vacina da catapora faz parte do calendário básico, ela foi incluída no ano de 2014. Tá? No nosso país, a inclusão ainda é de apenas 1 dose, porque sabemos que com 1 dose, as formas mais graves, como a varicela disseminada ou a varicela hemorrágica, as formas mais graves, com 1 dose já temos uma excelente proteção. E a última inclusão no calendário das crianças foi a inclusão da vacina contra a hepatite A. Então, a vacina contra a hepatite A entrou também no ano de 2014. Então, resumindo, a proposta de mostrar esse slide é com o objetivo de apontar hoje que o calendário vacinal de todas as crianças brasileiras consta de vacinas que protegem contra 17 doenças. Tá? E faz parte também a vacina de influenza que aplicamos desde 2010 para as crianças, ou seja, para os grupos de risco. Bom, agora um olhar aqui para o calendário do adolescente. Chamamos o calendário do adolescente e crianças a partir de 7 anos de idade e o adolescente. Tá? Por que crianças com 7 anos ou mais? Porque crianças com 7 anos ou mais, havendo necessidade, vão receber a dupla tipo adulto. Tá? Então, a gente não aplica neste momento vacina de coqueluche para crianças acima de 7 anos. Tá? A gente aplica a vacina da coqueluche, que é uma apresentação celular, apenas para as grávidas. Não é? Acima de 7 anos, no calendário básico, a gente aplica a dupla tipo adulto. A gente sempre fala, né, que quem olha esse calendário é muita sopa de letrinha, são muitas vacinas. Mas a proposta desse calendário é no sentido de dizer que os nossos adolescentes, de um modo geral, são adolescentes que já tomaram vacina, e a imensa maioria dos nossos adolescentes, ao chegar nas unidades, nas salas de vacina, vão receber que vacina? Eles irão receber o esquema, a dupla tipo adulto, né? Porque aquele que tomou o esquema básico quando criança, é muito importante que ele tome reforços a cada 10 anos para garantir uma adequada proteção contra ambas as doenças, contra a difteria e contra o tétano, tá? Eu quero só ressaltar a importância da vacina da hepatite B, que faz parte do calendário do adolescente. A vacina contra a hepatite B já está no nosso calendário desde 1992, já faz parte do nosso calendário. Então, só ressalto então a importância. Aquele adolescente que chega com a fala de que perdeu a carteira, não sabe que vacinas tomou, serão todas essas vacinas com essa programação que ele vai receber. Então, só para a gente se organizar com este calendário. Então, este calendário é aquele que perdeu a carteira, porque aquele que não perdeu, muito provavelmente as vacinas que a única vacina que ele vai estar recebendo serão os reforços da dupla tipo adulto. Tá? E o HPV depois nós vamos falar nos slides seguintes, de modo especial. Tá? Então, voltando, aquele adolescente que perdeu a carteira, as nossas salas de vacinação são orientadas a aplicar na primeira visita esse tanto de vacinas.
tá? Primeiro, vacina BCG, que protege contra a tuberculose, e a gente orienta. Todos os adolescentes que perderam a carteira vão receber BCG? Não. Aquele que tiver a marca, tiver a cicatriz, acabou. Não haverá necessidade de uma nova dose. A cicatriz é uma forma de apresentação que esse adolescente já foi vacinado quando criança. Não é? Vai receber hepatite B, se ele perdeu a carteira. O esquema da vacina contra a hepatite B ele é aplicado em 3 doses, tá? Com este intervalo de 2 a 6 meses entre a primeira e a terceira dose, tá? A ideia é aproveitar a ida desse adolescente e completar o esquema de vacinação o máximo que puder, para que ele não tenha que ir várias vezes para acertar ou atualizar o esquema de vacinação. Aqui, olha, essa é uma novidade, né? A dupla adulto nós já falamos, só será aplicado os reforços a cada 10 anos, mas se ele perdeu a carteira, ele irá receber 1, 2 e 3 doses, tá bom? E vocês estão vendo que o esquema, ele já fez de tal modo que em 3 visitas, ele já recebe tudo que for necessário, para não ter muita desculpa para dizer não tive tempo. Só em 3 visitas a gente já sabe que às vezes o abandono pode ocorrer, mas a ideia é facilitar a vida, tá? Então, ao adolescente que porventura perdeu a carteira e não sabe se tomou pólio, é muito difícil hoje um adolescente não ter recebido pólio, mas a nossa orientação é sempre confiar em quê? Numa anotação, sempre numa carteira anotada, não na informação verbal. E hoje, como nós já não temos pólio no país há mais de 20 anos, né, houve uma grande mudança no esquema de vacinação das nossas crianças. O esquema básico hoje das crianças brasileiras, com 2, 4 e 6 meses, é a aplicação da vacina injetável, a vacina inativada. E então, a mesma coisa vai estar sendo feita para adolescente que, porventura, perdeu a carteira. Então, o adolescente não mais vai receber gotinha. Hoje, no Brasil, só recebem a gotinha, a vacina oral atenuada, somente o primeiro e o segundo reforço, com 1 ano e 3 meses, e um segundo reforço com 4 anos de idade. Aqui é a mesma coisa, o adolescente que perdeu a carteira, ele irá receber 3 doses, nessas mesmas faixas, intervalos entre as vacinas, irá receber 3 doses injetáveis, tá? Para uma adequada proteção. O HPV, ele está aqui, também vai receber. O esquema de vacinação é de 6 meses, intervalo de 2 doses de 6 meses, e nos próximos slides eu vou esclarecer isso melhor. E aqui, um chamado especial em relação à importância de tomar a vacina tríplice viral, que irá proteger contra sarampo, rubéola e cachumba, e todos os nossos adolescentes, a importância de receberem 2 doses para uma adequada proteção, tá? Assim como as crianças, a orientação é que se recebam sempre 2 doses, porque a proteção com uma dose, tanto para sarampo como para a rubéola, é em torno de 95%. A aplicação de uma segunda dose irá fazer com que aqueles que porventura não tiveram uma adequada proteção com uma dose, essa proteção seja melhor ainda com esta segunda dose. Então, para o adolescente, é muito importante a aplicação, então, de 2 doses, tá? Uma adequada proteção. O que mais? Aí temos a VIP. Aqui essa terceira visita, né, que ela é feita 4 a 6 meses após a primeira visita, tá? Este é o esquema, para facilitar que a gente possa completar o esquema de vacinação das vacinas indicadas para o adolescente. O que eu queria só ressaltar aqui, a importância da vacina da febre amarela, né? Neste momento é muito oportuno que a gente fale da vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela está indicada para todos os adolescentes de São Paulo? Não. Apenas adolescentes que moram nas regiões de risco, que são cerca de 400 municípios na região do interior do estado de São Paulo. É a região noroeste, aqui mais próximo aqui da Grande São Paulo, são os municípios aqui da região de Botucatu, Sorocaba, tá? São João da Boa Vista, ou seja, a vacina contra a febre amarela está indicada para quem? Apenas para quem precisa, apenas para aqueles que moram ou viajam para as áreas de risco. E nós estamos chamando aqui a atenção da vacina de febre amarela, porque neste ano de 2016,
mais precisamente nesse último mês, nós estamos identificando macacos positivos para o vírus da febre amarela na região de São José do Rio Preto e, mais recentemente, na região de Ribeirão Preto. Então, a positividade de macacos é muito importante, porque é ele o hospedeiro mesmo do vírus da febre amarela, ou seja, isso traduz o quê? Que nós estamos tendo circulação do vírus da febre amarela nas nossas áreas de risco. Então, com isso, nós estamos fazendo uma grande intensificação de ações de vacinação contra a febre amarela nessas regiões. Tá bom? E aqui, só para dizer, reforçando que febre amarela, se antes a gente falava de reforços a cada 10 anos, hoje a vacina de febre amarela é aplicada apenas em 2 doses. Certo? Ou seja, aplica a dose na idade correta e reforço único 10 anos depois. E não mais reforços a cada 10 anos. Pode falar. Eu tenho um slide especiais para HPV. Aqui é só para... Já vou responder isso. E já vou falar das novidades para o ano de 2017. Tá? E aqui reforçando de novo a importância dos reforços a cada 10 anos para difteria e tétano para a garantia de adequadas proteções. Tá bom? Esse aqui é um calendário, só para a gente ter uma visão de que adolescente também tem calendário. Né? E é importante que ele esteja com essas vacinas em ordem. Opa. Bom, agora sim. Agora nós vamos falar da vacina HPV. Então, é o slide específico da vacina HPV. Tá? Em relação à vacina HPV, ela foi incluída no calendário básico em todo o país no ano de 2014 e com início apenas para as meninas, na faixa etária de 11 a 13 anos de idade. Tá? Essa vacina aqui, que o Brasil incluiu em todo o país, é uma vacina quadrivalente. Então, aqui está o slide só para a gente enxergar aqui. O que é uma vacina quadrivalente? A vacina quadrivalente, ela tem na sua composição 4 sorotipos. Né? Os 4 sorotipos. Quando iniciamos a ação de vacinação, é voltado inicialmente, quando iniciamos lá em 2014, protegendo contra o quê? O foco especial. Câncer de colo do útero. E os tipos 16 e 18 representam mais de 80%, né, dos casos envolvidos aí diretamente com câncer de colo do útero. Então, foi essa vacina que foi a escolhida, né, para ser aplicada em todo o país. Só que essa vacina, a quadrivalente, ela também protege contra os 6 e 11, que também protegem contra as outras formas não oncogênicas, né? Ou seja, relacionadas às verrugas genitais. Então, hoje não, desde 2014, a vacina que o Brasil utiliza é uma vacina quadrivalente. Temos no mercado também uma vacina bivalente, mas a vacina bivalente ela vai estar protegendo contra quem? As cepas oncogênicas, os tipos oncogênicos, tá bom? Bom, então vamos lá. E aqui são os próximos slides, no sentido da justificativa do porquê o Brasil iniciou as ações de vacinação apenas para as meninas. Então, 2014 foi assim, 2015, 2016 e o ano que vem será uma outra estratégia. Tá? Um olhar especial, né, voltado para as meninas, como 16 e 18 está associado mais diretamente com câncer de colo do útero, era esse o foco principal. Contribuir na redução dos casos de câncer de colo do útero e das verrugas genitais, porque o 6 e 11 protegerá também contra as verrugas genitais. O câncer de colo do útero é uma das formas mais frequentes entre as mulheres brasileiras. Né? É a terceira causa de morte por câncer entre as mulheres. Nós que trabalhamos com doenças imunopreveníveis, hoje com certeza é a doença que mais causa morte entre as nossas doenças imunopreveníveis. As outras doenças nossas imunopreveníveis, hoje do calendário das crianças, não é a mortalidade, o número de mortes é muito menor que isso. Então, ter a vacina HPV no calendário é muito importante, porque nós estamos lidando, então, com a terceira causa de morte entre as mulheres, que é o câncer de colo do útero. Tá bom? Peraí. Aqui,
Outra coisa que a gente começa a gente dizer também, alguns mantras, porque a partir do momento que a gente aplica a vacina HPV, algumas pessoas acham que não precisam mais fazer algumas coisas, então a gente sempre coloca. O grande objetivo, então, dessa vacina é prevenir infecção pelos sorotipos presentes na vacina. Tá? Então, para aquele sorotipo 16 e 18, basicamente em relação a câncer de colo do útero. Redução dos cânceres de colo de útero, redução de verrugas genitais, que é o condiloma, porque é o 6 e 11 que está presente nessa vacina quadrivalente. Evidência de maior proteção para as pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Por que essa frase nesse slide? A frase nesse slide, ele tem com qual objetivo? A justificativa do porquê iniciamos as ações de vacinação para HPV aos 9 anos de idade. Então, quando falamos isso, iniciamos no ano de 2014 para meninas de 11 a 13 anos. Nos anos seguintes, nós já começamos com 9 anos. Né? Então, enfrentamos isso no primeiro ano de aplicação da vacina HPV, não 2014, mas principalmente 2015 e 2016, algumas mães assim, porque a principal via de transmissão do vírus HPV é através da relação sexual. Então, muitas mães falam, imagina, mas a minha filha não transa aos 9 anos, não é? Mas a gente fala assim, não tem a ver com transar ou não, mas tem a ver a importância de que essas meninas sejam vacinadas contra o vírus HPV antes que entre em contato com o vírus HPV. Ou seja, é uma prevenção. Então, quanto mais cedo, melhor. Os estudos apontam a partir dos 9 anos de idade. A vacina HPV não está no calendário das crianças. Os estudos apontam a partir dos 9 anos de idade. Ou seja, a importância da vacinação antes que ele entre em contato com o vírus HPV. E segundo, alguns estudos apontam que quanto mais cedo ela tomar, os títulos de proteção são maiores quanto maior a idade for. Então, se ela avançar na idade, os títulos poderão ser menores. Então, a vantagem de fazer logo aos 9 anos são duas. Títulos de proteção maiores e uma proteção antes de entrar em contato com o vírus HPV. Isso que é muito importante. Outro detalhe importante, não tem efeito de tratamento. A vacina HPV não tem efeito de tratamento. E aqui, isso também é alguns mantras que a gente reforça, né? De que algumas pessoas, ao tomarem a vacina HPV, acham que não vão mais precisar fazer o Papa Nicolau, de modo nenhum. Continua assim a importante realização do Papa Nicolau, porque a vacina não confere proteção contra todos os tipos oncogênicos. Os 16 e 18 representam 70% dos tipos oncogênicos. Tá bom? As pessoas vacinadas também, isso é uma pergunta que sempre aparece. As pessoas vacinadas precisam continuar usando preservativo? Com certeza, porque o vírus HPV é uma das DSTs. Temos outras DSTs, então é muito importante que essa pessoa continue sim usando o preservativo. Tá? E aqui, a gente sempre reforça que algumas mães, não é? Algumas mães, digo mais as mães, né? Que às vezes não autorizam ou não incentivam que as suas filhas tomem a vacina HPV por medo da reação. Não há necessidade de ter medo da reação. É uma vacina que se mostrou extremamente segura, né? É uma vacina com elevada imunogenicidade e é uma vacina indicada pelos mais variados comitês que avaliam segurança de vacina. Então, essa é uma informação muito importante, né? Que algumas pessoas questionam. Ah, mas se tomar a vacina HPV, vai ter câncer de colo do útero. Não tem como ter câncer, porque ela é uma vacina produzida na sua constituição apenas fragmentos do vírus e não o vírus inteiro. Então, não terá capacidade nenhuma de causar doença. E é uma vacina segura. O que nós orientamos nas nossas salas de vacinação? Após a aplicação da vacina, né, a gente sabe, algumas meninas elas podem ter um pouco de medo da dor que uma injeção possa causar. E com isso, algumas podem desmaiar. Né? Então, o que a gente se orienta? Depois da vacina, ficar sentada 15 minutos até após a aplicação da vacina, né? Para que esse tipo de desconforto não ocorra. Então, essa é a orientação que a gente passa para todas as nossas salas de vacinação. E agora, qual a novidade para o ano de 2017? A grande novidade para o ano de 2017, não é? Será a inclusão dos meninos, tá? E aqui, o que eu queria só dizer?
A inclusão dos meninos não será a inclusão de todos os meninos na faixa etária de 9 a 13 anos. Hoje nós fazemos a vacina HPV para todas as meninas de 9 a 13 anos de idade. Mas essa vacina ela é feita de modo escalonado para que com isso a gente possa ter uma estratégia efetiva e é um aprendizado, né? Não adianta a gente focar várias faixas etárias e não conseguir vacinar adequadamente. Então, o escalonamento é o mesmo escalonamento que foi utilizado na vacinação das meninas. Então, a partir de quando isso vai ocorrer? Nós já estaremos recebendo essas vacinas a partir do mês que vem, mês de novembro, para que a gente possa distribuir para as salas de vacina, para que essas ações de vacinação comecem quando? Janeiro de 2017. Então, é uma ação de vacinação que vai começar em janeiro de 2017. Tá? Então, já estaremos recebendo as vacinas para que elas sejam distribuídas em dezembro e aplicação em janeiro de 2017. Para o ano de 2017, meninos de 12 e 13. Tá? No ano seguinte, meninos, entendeu? Vai sendo de modo escalonado para que a gente consiga, com isso, conseguir elevadas coberturas vacinais. O esquema de vacinação é o mesmo que fazemos para as meninas, 2 doses com intervalo de 6 meses. Tá? Até o ano passado, um outro grupo que está sendo incluído é que antes nós vacinávamos apenas as meninas e as mulheres que vivem com HIV. Então, a partir do ano de 2017, iremos vacinar também meninos e homens que vivem com HIV, tá bom? Na mesma filosofia, no mesmo caminho que nós fizemos com a vacina HPV em meninas. Nos homens, como é feito para as meninas mulheres com meninos e homens que vivem com HIV, o esquema não será apenas de 2 doses, mas um esquema de 3 doses, com intervalo de 2 e 6 meses após a primeira dose. Tá bom? Então, nesse slide, então, essa será então a grande novidade em relação à aplicação da vacina HPV para o ano de 2017 em todo o país. Voltando, será uma aplicação de vacinação HPV para os meninos de 12 a 13 e as meninas, né, continuarão recebendo. Então, ano que vem nós teremos uma nova coorte de meninas que estão completando 9 anos de idade. Então, meninas é de 9 a 13 e os meninos de 12 a 13. A prescrição médica apenas para os que vivem com HIV, só. Na prática, no estado de São Paulo, nem sempre precisa prescrição, porque nós fazemos um trabalho integrado com a DST-AIDS. Então, muitas dessas pessoas já fazem parte da programação e nem precisam de prescrição, já vão seguir o mesmo fluxo que é realizado para as ações de vacinação para quem é do programa DST-AIDS. Tá bom? Então, essa será a novidade em relação ao HPV para o ano de 2017. E o que eu queria aqui só ressaltar, algumas questões muito importantes, né? Primeiro, que entidades indicam a vacina para a prevenção de vários tipos de câncer. Então, vai contribuir, de novo, aquilo que a gente falou em relação às meninas, na redução de câncer de colo do útero e de vulva, né? A gente fala mais do câncer de colo do útero. A inclusão dos meninos irá contribuir para o aumento da proteção das meninas, porque os meninos se protegendo contra aqueles 4 tipos, eles também vão reduzir a transmissão para as meninas. Previne câncer de pênis, ânus e verrugas genitais, em especial para os meninos. Previne câncer de boca, orofaringe e verrugas genitais em ambos os sexos. Então, esses são os grandes benefícios que essa vacina vai trazer. E aqui, mais rapidamente, só no sentido de dizer que no Brasil são estimados 16 mil casos de câncer de colo do útero por ano e 5 mil óbitos de mulheres devido a essa doença. Câncer de garganta e de boca são o 6º tipo de câncer no mundo, com 400 mil casos ao ano e 230 mil mortes. No Brasil, em 2016, são esperados 11 mil casos novos em homens e cerca de 4 mil em mulheres. Então, essa ação de vacinação, ela não é apoiada, ela é apoiada por várias entidades, então daí a importância da inclusão desses meninos. E qual outra novidade para o ano de 2016? Blocado, né? Blocado. Vai ser blocado, será a inclusão de uma dose de reforço da meningite C.
Lembra, no primeiro calendário que a gente mostrou, a vacina contra o meningo C faz parte do calendário das crianças. Ela é aplicada com 3 e 5 meses. Os trabalhos apontam que, com o decorrer do tempo, e o reforço com 1 ano de idade. Os trabalhos apontam que, com o decorrer do tempo, essa proteção poderá cair. E a preocupação é o aumento de casos entre os adolescentes. Então, iremos ter uma dose de reforço também. Está sendo distribuído em dezembro para as unidades e a proposta é que ela seja aplicada também logo no início de 2017. E como vai ser o esquema? Para facilitar, né, gente? As nossas salas de vacina já fazem todas aquelas, então, para facilitar a operação, como será? Então, nós estamos falando, esse slide, nós estamos falando de quem? Meningo C. Nós vamos falar de meningo C. Lembra outro slide? Os meninos que vão receber HPV, qual faixa etária será? 12 e 13. Para facilitar a vida em termos de ação de vacinação e de operação, a meningo C será aplicado também para meninos e meninas de 12 e 13. Então a gente fala, chegando meninos e meninas de 12 e 13, tá? Meninos vão tomar HPV e tanto meninos e meninas vão receber meningo C. As meninas nessa faixa etária que porventura não tomaram a primeira dose ou estão com o esquema em atraso, será a oportunidade para a gente atualizar o esquema de vacinação. Tá bom? Então era isso que eu queria só ressaltar, que é uma vacina muito importante, de elevada eficácia. A gente sabe muito bem, quando a gente que trabalha nessa de imunização fala que eu não preciso nem completar a palavra meningite. A gente começa a falar vacina contra o meningo, as pessoas já procuram as unidades aqui, considerando-se a importância dessa doença. Pronto, é isso. Eram esses os focos que eu queria ressaltar. Helena, pode falar. Aqui já foi. A gente trabalha tudo por aqui, né? Pela equidade, universalidade e integralidade. Fala isso. Nessa proposta de vacinação dos meninos contra HPV, 2020 é 9 e 10 anos, né? A partir daí vai continuar 9 e 10 anos. Então, a partir de, sempre assim, nós vamos incluindo novas faixas etárias para baixo, sim, tá? A partir, aí fica que nem as meninas, pelo menos neste momento, será a vacinação de 9 até 13 anos de idade. Neste momento vai ser, lá em 2020, que acho que é isso, aí serão vacinadas todas essas coortes de 9 a 13 anos, como é realizado, como é feito para as meninas. Uma coisa que eu queria até fazer o meu testemunho aqui, né? Bertina também acompanhou isso, Juliano, todos aqueles que são contemporâneos. Esse calendário de vacinação do Brasil é uma das coisas mais exitosas que nós temos nesse país, tá? Porque a todo momento só falando coisas depreciativas em relação ao Sistema Único de Saúde, né? E a demonstração aqui desse calendário que faz uma prevenção, né? Protege as nossas crianças de 17 enfermidades e com um êxito que a gente a cada ano constata pelos índices de incidência dessas doenças, é para nós assim um motivo de orgulho. Eu acho que eu vivi a época da epidemia da meningite. Vocês não sabem o que foi aquilo, né? Década de 70, 72, 73, 74, 75, né? Veio numa escalada assim vertiginosa e as crianças morriam assim na nossa frente em questão de minutos, né? Com uma sepsis por meningococo, né? E aí se adotou o calendário, a vacina do meningococo, da meningite, e outras que foram incorporadas, como bem mostrou aqui a doutora Helena. Então, eu sinto assim um motivo de bastante orgulho e satisfação de ter assistido esse filme, né? Ter assistido esse filme com um final feliz agora, como foi apresentado pela doutora Helena, com incorporação a cada tempo de novas vacinas, né, que estão sendo disponibilizadas gratuitamente para o povo, né, para as crianças em particular, e com um resultado exitoso que é motivo
para todos nós estarmos demonstrando isso para o mundo como um todo. Então, eu queria dar esse testemunho aqui para todos vocês desse filme que eu assisti em relação a essas doenças que no início o nosso calendário era pobre e foi se ampliando, e hoje nós temos tudo isso que a doutora Helena está falando aí, com um resultado altamente satisfatório. Doutora, eu acho que... Vamos ver quem é que estão aqui. Fala que você é urologista, você já conhece. Roberto, urologista. Até para divulgação, existem algumas polêmicas, né? Por exemplo, o reforço do HPV. Por que não 2 e 6 meses já para as crianças? Outra coisa que eu vejo que está se espalhando com essa história de homeopatia é um receio de vacinação por efeitos colaterais possíveis, reações autoimunes. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro em relação ao esquema de vacinação, né? O esquema de vacinação, nós estamos utilizando esse esquema, né? Ao invés de 3 doses, 2 doses, porque já temos trabalhos publicados na literatura que nessa faixa etária de 9 a 13 anos, não é? Podendo ir assim com um chorinho máximo até 14 anos, 11 meses e 29 dias, esses adolescentes nessa faixa etária respondem muito bem com o chamado esquema de apenas 2 doses, não havendo necessidade de uma terceira dose. Tá? Então, quando se iniciou o esquema, inicialmente, quando o Programa Nacional de Imunizações estava se organizando para incluir essa vacina, o esquema era de 3 doses, mas em 2014, o Brasil foi um dos pioneiros já a acatar o esquema já preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 2 doses. E a questão da segurança, né? A questão da segurança também, por isso que fizemos a questão de colocar o slide, onde todas as agências, né, regulatórias de segurança de vacinas, eles constatam a segurança da vacina HPV, que não tem associação com doença autoimune, que não tem associação com outras doenças que muitas vezes associam aí indevidamente com vacinas. Então, é uma vacina que tem se mostrado bastante segura. Nós tivemos aquela questão no ano de 2014, que algumas meninas tiveram a reação de ansiedade pós-imunização, né? Que algumas meninas algumas meninas que foram vacinadas em Bertioga, né, numa escola específica, tiveram dificuldade para deambulação. Né? Na sequência, depois dessas 3 meninas, nós tivemos em todo o estado a notificação de mais 5, mas nós fizemos uma força-tarefa de investigar cada um destes casos. Tivemos aí a parceria com os neurologistas, com os infectologistas, e essas meninas foram adequadamente avaliadas e elas não tiveram nenhuma sequela, e fizemos todos os exames necessários, e com isso hoje não, já naquela época a gente chama que elas tiveram foi reação de ansiedade pós-imunização. É um termo hoje já definido pela Organização Mundial de Saúde, né, como um termo de pessoas que na prática elas ficam com medo da injeção. Né? Então, a ansiedade, o medo da injeção fazem elas paralisarem, na verdade. E poderia dar com qualquer outra vacina, né, doutora? Com certeza. E aí eu queria já aproveitar o microfone e perguntar, as meninas que não tomaram, né, as meninas de 15, 16, elas terão uma segunda chance de tomar em algum momento a vacina da HPV? E somente aquelas meninas que não tiveram relação, enfim. Não, começando com as meninas, porque as meninas já vêm na fila, né? E claro que os meninos também, eu sou mãe de menino, mas enfim. O que eu posso só dizer é que assim, na área de imunização, gente, não tem como, a gente trabalha com algumas regras, porque senão a gente não consegue dar conta de todas as questões. Então, a gente sempre costuma dizer, nasce por ano no Brasil 3 milhões de crianças. Ou seja, a inclusão de uma coorte a mais significa a inclusão hoje com os meninos de 3 milhões de pessoas. Resumindo, a sua pergunta... essas meninas tomarem na rede privada? Eu digo sim, para o ano de 2017, serão para os meninos de 12 e 13 e para as meninas de 9 a 14 anos, neste momento. E o que eu posso dizer, à medida que
o Programa Nacional de Imunizações avalie aí que teremos mais vacinas, com certeza será uma ação que todos querem completar o esquema de vacinação para outras faixas etárias que não foram contempladas. Mas neste momento, meninas de 9 a 13 anos, quer dizer, na verdade, 9 a 14 anos, desde que ela consiga fazer a segunda dose ainda no 14 anos de idade, e meninos de 12 a 13, neste momento. Mas a senhora recomendaria a todos vacinarem, mesmo na rede privada? Sim, sim, com certeza. Principalmente a vacina, né? Principalmente essa vacina quadrivalente, né? Que tem proteção para verrugas genitais e para câncer, não é qualquer idade, porque não necessariamente, dependendo da idade, você se infectou com todos os tipos oncogênicos. E uma última pergunta, tem um teto de idade? Assim, então uma menina de 25 anos pode vacinar? Pode. Não há contraindicação. Pode. Quanto mais cedo, melhor. Mas a questão é, ela pode, não há contraindicação. Não é a última pergunta, mas vai ter alguma campanha, porque o que eu vejo, aí eu vou falar não só como físio, mas como sexóloga, assim, muitos pais não querem dar a vacina e falam, é para estimular a atividade sexual. Eu falo, não, é para deixar o seu útero mais forte. Né? É igual um bebê que você vai dar vacina, né? Você vai dar vacina para uma proteção, né? Mas eu acho que tem muito. Imagino talvez até que essas meninas que tiveram ansiedade ficam com tanto medo, os pais falam tanto, né? Eu acho que a questão educacional aí é algo para a gente lutar, principalmente em algumas comunidades que não têm acesso à informação clara. Não, com certeza. Nós enfrentamos isso mais em 2014, menos em 2015 e menos ainda em 2016. Então a gente acha que com a vinda dos meninos, de novo, vamos ter de novo essa discussão, mas é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. A partir do momento que a gente mostra que a vacina é boa, né? É uma vacina que previne contra câncer, né? Previne contra as verrugas genitais, aí é um trabalho em conjunto, gente. É um trabalho em conjunto e a gente vai quebrando esses mitos, iremos quebrando com certeza esses mitos. Eu queria completar, veja, em 2000, a gente fez uma pesquisa antes da vacina de quais eram os mitos e os tabus das mães. As mães realmente tinham muita preocupação, mais até do que os adolescentes, da questão do incentivo da atividade sexual. Veja bem, isso é uma questão muito de gênero. E eu tenho certeza que agora os meninos tomando, nenhum pai tem preocupação do incentivo da atividade sexual. Então eles vão achar muito bom, porque eles vão achar que os meninos devem ter relação sexual em torno dos 15 e 16. Então nessa questão de gênero, nós podemos ter um trabalho importante. Se o seu filho toma, por que a sua filha não toma? Então, uma das razões, você se lembra, Helena, que eu lembro que eu fui no Heródoto Barbeiro e ele falava assim, você está muito tranquila com a vacina do HPV, que muita gente foi contra. E eu dizia assim, não, eu agora estou bem porque foram as meninas. Quero os meninos. Então, naquela época, eu sempre dizia dos meninos. Então, eu tenho certeza que a gente pode pegar o gancho, se os meninos tomam para se protegerem, eles que são os vetores e são assintomáticos, por que as meninas não devem tomar, uma vez que nós temos 5.000 casos de morte por ano, câncer de colo, e quando 90% dos casos de câncer de colo de útero são atribuídos ao HPV. Então, realmente, a gente pode dizer que o câncer de colo de útero é uma doença sexualmente transmissível. Então, você vai proteger. Uma informação, eu acho que é hipócrita a forma que as pessoas perguntam, porque hoje a gente sabe, não você, veja, quando elas falam, quando a família fala, porque a gente já sabe que o tratamento de HPV, quando você tem uma mulher que trata HPV, você deve incluir no tratamento dela, você pode fazer cauterização, pode fazer laser e faz a aplicação de vacina para ser coadjuvante no tratamento. Então vamos ver, tem uma mulher de 30 anos, eu cauterizei, eu tratei que não é tão simples. O tratamento do HPV é grave, porque você vai desde cauterizações com medicação, cauterizações com laser e, inclusive, amputação do colo do útero. Quer dizer, então isso vai fazer com que uma mulher que amputa o seu colo de útero tenha limitação na fecundidade e, principalmente, na possibilidade dela ter um parto a termo.
Bem, então, quando eu faço um tratamento para uma mulher de 30 anos, eu uso vacina do HPV. Essa vacina do HPV, ela é coadjuvante no tratamento. Então, se eu estou fazendo o tratamento depois, por que eu não fazer o tratamento antes? A rubéola é uma vacina para quando você está grávida não ter um bebê com problemas. Então, por que ninguém fala? Estou estimulando a atividade sexual. Então, essa é uma questão de gênero que a gente tem que discutir. Até na vacina, até na prevenção, a mulher é vítima. Eu estava aqui conversando com a Helena, da gente ainda fazer um grande evento em dezembro de estar discutindo para chamar as casas e as pessoas. Acho que a questão da sexualidade, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar. São Paulo, eu já falava, como eu disse, com o Ministério, São Paulo é realmente um estado onde a meta é 80, porque nós vamos sempre por baixo, nós já chegamos a 90, e eu acho que na questão das casas do adolescente, e quem trabalha com menina e menino, né, olha que oportunidade. Nós temos um trabalho na Casa do Adolescente de Pinheiros, que o Juliano faz como urologista, e temos na Casa do Adolescente de várias, todas as casas de Heliópolis, mas especificamente enfatizando o Pinheiros, onde a gente já pode estar discutindo. Veja, faça a sua prevenção, você seja um parceiro prevenido. E para as meninas a gente tem falado assim, você tomou vacina do HPV, não estrague a sua vacina, use camisinha, porque aí você não estraga nenhuma das suas vacinas. Quer dizer, é um dote a mais. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós trabalharmos, uma vez que a gente viu que DST-AIDS aumentou, em 11% AIDS no Brasil, que nós temos o melhor programa. São Paulo não aconteceu isso, mas a gente sabe que o Brasil como um todo. E os casos de morte por câncer de colo de útero aumentou 28%. Veja, vocês entendem o que é 28% de aumento de câncer de colo? Então mostra que as mulheres não estão fazendo ainda o Papa Nicolau, e principalmente nós vamos ter certeza que essas meninas vacinadas vão fazer parte de um grande contingente que não vai ter câncer de colo de útero. Nós já temos meninas que começaram a sua vida sexual aos 14 anos, o Wilson sabe que em várias regiões do estado nós já temos meninas com HPV alterado, com Papa Nicolau alterado. Essas meninas que têm HPV aos 14 anos terão em 10 anos, uma grande chance de ter possibilidade de câncer de colo. Porque o HPV, em 5 anos, ele pode ter, sim, uma diminuição imunológica. Mas em 10 anos, o risco é muito grande. Então, nós vamos ter, realmente, essas meninas. Imagina uma menina de 14 anos, aos 20, ter que fazer uma amputação de colo. É isso. Alguém quer fazer perguntas? Quem vai fazer pergunta mais? Vai lá? A gente está começando agora. Daqui a 10 anos a gente não sabe. Como a gente não sabia 2 anos atrás que menino ia ter, e nós tivemos, e não sabíamos que era 3 doses, era 2. Vem cá. Neste momento não há necessidade. Parabéns pelo enorme, maravilhoso trabalho, né? Eu vejo o quanto realmente a gente aqui no Brasil tem que investir cada vez mais nessa questão da prevenção, né? Na verdade, a pergunta que eu faço é uma complementação do que vocês já estão falando, né? Em bate-papo com amigos, né? Infelizmente, eu não sou uma pessoa politizada, mas infelizmente eu já ouvi que em muitas cidades, muitas prefeituras, seja do estado de São Paulo ou fora de São Paulo, infelizmente não valoriza a intervenção primária, e eu acho que uma das ferramentas maravilhosas são as vacinas, né? Porque tem muito político, muita gente que fala assim, eu acho um absurdo, mas tudo bem, né? Intervenção primária não dá voto. Se você faz tratamento,
inverte na pessoa, ajuda a recuperação de uma pessoa que tem um problema sério, que já tem, aí dá mais voto, né? Eu escuto que, infelizmente, há muito essa mentalidade, né? Igual vocês falaram, de maneira de estar quebrando a resistência, né? E eu acho que a cultura brasileira, por mais que está melhorando bastante, ainda tem essa resistência, né? Então, como que a gente pode, pouco a pouco, além do que vocês já falaram, quebrar essa resistência política, essa resistência da população? A melhor forma de quebrar essa resistência é trazendo a informação, né? Trazendo a informação, trazendo não só apenas a informação da importância dessa vacina e o oferecimento dessa vacina em qualquer sala de vacina, né? Que nós vamos estar disponibilizando. E essa é uma ação que não será feita apenas no estado de São Paulo, é uma ação que será realizada essa vacina será distribuída tanto a vacina HPV para os meninos e para as meninas, mas a novidade são os meninos, e a ação de aplicação da vacina contra o meningococo C para todos os municípios do Brasil. Então, essa é uma ação que será realizada para toda a população brasileira dentro dessa faixa etária. E é assim, né? Essa é uma das formas que a gente vai quebrando, né? Quebrando esses dogmas e quebrando essas resistências, é com a informação. Eu acho que a grande informação que a gente tem que pensar também é o custo-benefício de uma doença. Veja bem, eu vivi, e o Wilson falou da meningite, eu vivi a tragédia da poliomielite. A poliomielite, na época que ela foi instituída, eu lembro que o Sabin chegou ao Brasil, foi nos anos 60, e aí as mães todas eram contra o fato de dar vacina para a poliomielite. Algumas pessoas disseram que a vacinação causava poliomielite. O que acontecia é, uma pessoa estava com febre, ela podia ter poliomielite. Então, ela tomava a vacina e os sintomas ela já estava infectada. Então, quem sabe o que se gastou no mundo com sequelas da poliomielite e com as consequências psicológicas que dá uma pessoa com um membro inferior ou com os dois membros sem andar, que viveu isso é que pode defender as vacinas. Uma outra situação, veja bem, anos 80, ainda havia um grupo de pediatras, como ainda há, que não aceitavam a vacinação. E o que ocorreu? Me lembro perfeitamente, isso é um depoimento pessoal. Na escola que meus filhos estudavam, estava-se com muito medo da difteria, e o que ocorreu? Uma parte da escola, onde era uma pediatra que defendia a não vacina, naquela época éramos 3 pais, um dos quais eu, o doutor Euclides da Preventiva, que defendiam a vacinação. Foi dito não vacina. O que aconteceu? Uma das crianças teve difteria. E o que ocorreu? A escola toda entrou em pânico e, por acaso, a minha casa, que era perto da escola, é que abrigou essas crianças. Todas as crianças tiveram gama-globulina, tomaram gama-globulina e, a partir daí, 2 dessas, eram 30 crianças, 2 tiveram difteria e ficaram internadas durante 20 dias. Veja bem, a meningite, o Wilson falou bem, né, Wilson? Você vê meninas morrendo com meningite. E as que não morreram, na minha tese, fizeram parto. Tiveram puberdade precoce, foi o mínimo problema. Defeitos cerebrais, retardos, quer dizer, quem viveu ficou com uma série de questões. Então, a questão da vacinação, né, para nós todos que temos mais idade, a gente já viu essa polêmica eterna, desde a Sabin a qualquer uma das vacinas, da vacina tudo. Uma das coisas é a questão da evidência científica. O que se gastou de rubéola nos Estados Unidos, veja, sequelas da rubéola, crianças que nasciam com malformações cerebrais, com problemas, e o que? Cataratas, retardo, abortamentos, mas o grande problema é as que viviam e nasciam. O que se gastou fez os Estados Unidos avaliar que esse gasto
fez com que houvesse a vacinação da rubéola devido aos grandes gastos. Uma criança que nascia com retardo, que não andava, tinha que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, tudo. Veja, eu respeito todas as correntes. Veja, da mesma forma que eu não vou questionar, né, alguma pessoa que é vegetariana ou que é vegana, eu acho que por uma opção, eu acho que a gente tem que refletir o ser contra as vacinas. Porque só quem não teve na casa e na vida, e não tem nenhum parente que não teve problemas, é que pode dizer não. Quem tem alguém na família e quem tem alguém que viveu ou atendeu uma sequela, aí muda de opinião. Eu já tive, sim, pacientes que não quiseram ter vacina de rubéola. E eu vi o drama que foi na gravidez. Porque é muito fácil um discurso, é como coisa adolescente. Mas hoje a vacinação ela tem que ser uma ferramenta de prevenção primária. E o grande problema é o seguinte, que a pessoa que não toma, ela contamina várias outras, né? Sim, essa é a questão. Não é? Ela individualmente não toma. Nós tivemos um surto, não tivemos casos de sarampo, porque o sarampo já está erradicado, né? Nós já estamos há mais de. Tivemos os últimos casos autóctones de sarampo foram no ano de 2000. Nós tivemos a circulação desse vírus de novo em Pernambuco, no Ceará. Muito trabalho foi feito e nós já estamos há 1 ano sem a circulação desse vírus. E isso tudo para dizer o seguinte, que nós tivemos sim a circulação do vírus do sarampo há uns 2 ou 3 anos, onde esse vírus circulou basicamente onde? De novo aquela questão, numa escola onde parte dessas crianças não tomaram vacina. Entendeu? Então, aí, de novo, reflete, não é? A importância da vacinação. Não é? Não só em relação a gente sempre pensa no próximo, não é? A pessoa da classe não tomou vacina por uma questão individual, por uma questão sei lá, do pensamento da família. Mas a questão é que ele vai refletir no outro, não é? Não só a complicação para aquela família, mas para os outros, porque nós estamos falando de doenças infecciosas, infecto-contagiosas. Eu acho muito interessante que não são os menos privilegiados financeiramente que são contra a vacina. Isso realmente, a gente trabalha com a periferia, a gente sabe. São as pessoas, de alguma forma, que são vinculadas a uma seita, a um dogma, né? Porque é geralmente uma parcela da intelectualidade que nega a vacina. Eu nunca vi nenhuma pessoa da periferia, nem do chamado triângulo PPP, pobre, periférica e negra, nunca, nenhuma, nem indígena. É muito incrível, trabalhei com a população, né, do Vale do Ribeira, eles vêm felizes, e o cacique muito sábio diz, são doenças que Tupã não tem acesso. Então, os brancos que criaram essas doenças, então vamos dar vacina para elas. As de Tupã a gente vence. Olha, ainda não, mas eu tenho certeza que eles estão preparando, gente. Tenho certeza que estão preparando. No momento ainda não, mas então aquilo, não é? Mas haverá, gente, com certeza. Vem cá. Gente, ela é adolescente. Ela é adolescente. Olha aí, olha. Eu gostaria de saber. Vai. Eu tenho 20 anos. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber se essa vacina de meningocê tem a mesma eficácia se eu tomasse ela agora? Essa última dosagem? Sim, tem a mesma eficácia, não é? Só que, de novo, em termos do Programa Nacional de Imunizações, para fazer uma ação em todo o país, ela vai ser aplicada agora nessa faixa etária de 12 a 13 anos de idade. Mas ela tem eficácia em qualquer faixa etária, é uma vacina excelente. Eu tomei de HPV com 18 anos. Não, mas tomou, não é? Tomou. Isso aqui. Olha, quem quiser tomar com 45 pode tomar.
Né? Claro, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde não pode dar vacina para 45 anos, mas quem quiser tomar, faz o seu saldo. Né? Eu tenho várias pacientes que resolveram começar, são raras, mas que estavam com tempo de não atividade sexual há 10 anos, de repente resolveram sair da reclusão e perguntaram para mim. Eu falei, com certeza. Se você tem 40 e quer tomar vacina, toma vacina. Só que não na rede pública, não dá. Nós não temos. Se a gente tivesse, a gente dava. Meu nome é Igor, sou naturólogo. Eu queria saber se existe alguma ação para ajudar a identificação das verrugas do HPV, alguma ação conjunta para as pessoas poderem se conhecer mais, se tocar mais, né? Porque muitas vezes a pessoa tem o HPV e nem sabe, né? Porque não, as meninas não se tocam, às vezes os meninos também acham que é normal, tem um carocinho, uma verruga. Então eu queria saber, né, não é direcionado exatamente à vacina, mas se existe algum trabalho acontecendo junto, né, para estimular esse autoconhecimento. Acho que toda a ideia, né, das casas, de tudo, eu estava hoje discutindo com o Ministério, né, eu acho que realmente a questão das doenças que podem ser evitadas, eu acho que a gente tem que fazer uma ação cada vez maior da questão do HPV e da questão da AIDS. Né? Quer dizer, se a gente está hoje com uma população de 13 a 20 anos, a 13 a 19, onde a mulher tem mais casos de contaminação de HIV do que o homem, é a única faixa onde é 2 para 1, duas mulheres para um homem. Em todas as outras, a mulher é menos contaminada. Então, a mulher perdeu, porque nos anos 80 nós tínhamos 87 homens para uma mulher. E hoje nós já estamos com 2 mulheres para 1. É a primeira e segunda causa de morte nas mulheres casadas e com um único companheiro, mostrando claramente que essa questão da sexualidade, ela ainda é extremamente não houve uma mudança como a gente queria de comportamento. Veja, mais do que a conscientização, mais do que é a fundamentação da mudança de atitude. Nós hoje a gente tem Se Toque, né, que a gente toca a mama para o Outubro Rosa, a gente tem que ter algum lançamento, Se Veja. Eu acho que a ideia, talvez a gente pudesse agora, ao mesmo tempo que a gente trabalha, vacine-se e se veja, porque quem tem vacina também pode tomar, quem tem HPV também pode tomar, mas às vezes o menino não conhece o seu pênis, ele acha que a verruguinha que ele tem é diferente. O menino, ele muitas vezes ele tem um corrimento, porque no menino é assintomático, e na menina também não é simples, porque quando ela vê, a mulher corre mais rápido. Quando ela vê alguma verruga, alguma pinta, ela corre. Mas muitas vezes ela só tem ardência, só tem corrimento. E quantos casos de candidíase que as mulheres se trocam e trocam de cremes, elas se tocam e acham que é candidíase. Para mim, como ginecologista, se eu não tiver um colposcópio, é difícil de eu olhar se tem um tecido alterado. Agora, uma verruga, ela é extremamente identificada. E mesmo assim as mulheres não se tocam. Então, acho que uma campanha, faça o autoexame, faça uma vez o autoexame dos órgãos genitais. Eu acho que a gente podia fazer, sim, uma campanha. Obrigada pela referência. Vamos assumir essa? Okay. Mais alguma pergunta? Será que tem mais? Olha, a gente está o tempo todo no grupo de sala de espera da Secretaria, que foi uma grande conquista. Eu sempre digo que acho que agora, na minha atitude de políticas para as mulheres, eu acho que já fiquei muito feliz com essa possibilidade. Que é grupo de sala de espera em todas as unidades básicas. Claro que isso é realmente uma ação que é para 2, 3 anos ser implantada, mas se a gente fizesse nos grupos de sala de espera, com as enfermeiras que estão aqui, com os naturólogos que estão aqui, com as psicólogas, assim, você viu alguma coisa diferente?
né? A vagina não tem que ter caroço, não tem que ter corrimento, não tem que ser patriota, corrimento verde, amarelo, não importa, né? Não tem que ter nada. Então, se você tem um corrimento diferente do seu muco, né? Você tem que ver uma vez, pelo menos ao mês, acabou a sua menstruação, olhe você. Então, eu acho que se as meninas começassem a se tocar e a se ver, mas eu não tenho dúvida, toda menina que vai tomar vacina, a gente podia, já na casa do adolescente, a gente vai fazer essa campanha, com certeza, a gente vai estar trabalhando com isso, mas acho que a gente podia incentivar isso, porque aí dá uma demonstração dos métodos do preservativo, a gente pode colocar a camisinha feminina, pode colocar o autoexame e o que é o Papa Nicolau. Então a gente podia ter todo um conhecimento e eu vou fazer uma proposta, né, que acho que eu já posso estar falando, porque já estou falando hoje em todos os lugares, já falei na Assembleia. A minha ideia é, em março ou abril, a virada feminina. Qual seria a virada feminina? O Papa Nicolau das unidades básicas. Para ir para os prefeitos que estão me ouvindo, é essa minha fala, virada feminina. A gente já fez isso em Santo André, onde no mês, está até publicado, no último sábado do mês, a gente colheu nas unidades básicas o Papa Nicolau e analisamos. A gente já fez no Pontal do Paranapanema 1.200 Papa Nicolaus. Então a gente podia pensar a virada feminina, fazer o Papa Nicolau em todas as unidades, pelo menos quem não tem menos de um ano fazer, e a partir daí analisar o que está acontecendo. Quem sabe se a gente ficar surpreendida quantas mulheres com HPV, e aí quem sabe a gente pudesse, não só as do HIV, mas as que têm HPV. Isso é uma proposta para depois. Mas, Helena, vamos pensar em dezembro fazer uma grande sensibilização para todas as unidades básicas. E com a proposta aí do Igor, se toque, né? Se toque, né? Se toque, vamos lá, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? O nosso trabalho em conjunto sempre deu muito certo, né? Nós iniciamos essa ação em 2014 e nós estamos então aí entrando em 2017 com uma nova empreitada, uma nova população-alvo. Com certeza, vamos fazer sim um evento em dezembro para sensibilizar mais as pessoas. Então todo mundo está convidado, eu digo se vai ser mesmo. Então, na outra quarta-feira que vem, não temos dia 9, mas dia 9 vocês já vão ter a confirmação se em dezembro nós vamos ter ou não essa sensibilização. Eu acho que todas as prefeituras, mesmo com problema de restrição de verba, então a gente pudesse fazer uma manhã onde a gente falasse esse calendário, a questão da vacina da meningite, que é tão importante, né, que também ninguém tem medo da vacina da meningite. A disputa tapa. Todo mundo disputa. Eu tenho certeza que a vacina masculina vai ser um sucesso. Porque seu filho tem que proteger o pênis e a sua filha não tem que produzir a vagina. Não tem que proteger a vagina. Essa é uma questão de gênero que eu vou desigualdade, não, igualdade, né? É aqui, você colocou, equidade, universalidade e integralidade. Tá bom? Então, a gente está muito feliz que o SUS está aqui. Queria que o Wilson também desse as suas palavras. Hein, Wilson? Vem aqui finalizar. Até complementar aquele testemunho que eu fiz anteriormente, além de tudo isso, dessa visibilidade, dessa ação emocionante, né, ao longo desses anos no calendário de imunização no país, se construiu também um sistema que para o usuário ele é invisível, mas que para nós como profissionais sabemos da importância dele, que é todo esse sistema de vigilância epidemiológica que foi sendo construído no país com essa capilaridade que foi implantada, né, com o advento do Sistema Único de Saúde, a partir dos municípios,
consolidando nos estados e que é um olhar permanente para esses eventos que a população é objeto, né? Esses agravos todos que a população como um todo é objeto. Esse sistema invisível, a população não tem muitas vezes conhecimento, mas são aqueles pequenos heróis que estão lá no município trabalhando, coletando dados, né, que são consolidados e que servem como base para o incremento de todas essas novas tecnologias, né, em relação à imunização, que foi muito bem aqui explanada pela Helena. Então, eu queria também chamar a atenção desse fato que é importante para trazer todo esse conjunto de ações que é esse elenco de vacinas que progressivamente estão sendo incorporadas no nosso sistema no nosso sistema único de saúde. Então, eu queria também chamar a atenção para esse aspecto que é importante que aqueles que não saibam passem a saber, e que se saibam, acho que a gente tem que dar o devido valor também para toda esse conjunto de profissionais que trabalham de uma maneira anônima, construindo todos esse conjunto de dados que é importante para que nós e os gestores tomem as ações para que se reverta uma série de indicadores negativos que a gente possa ter. E uma coisa importante que foi o que a Helena disse. O fato de vacinar não exclui o uso do preservativo. Você está usando uma série de ações para preservar a sua saúde. Veja, é absurdo que 5.000 mulheres morram. Isso é uma guerra. 5.000 mulheres, se cai um Boeing com 200 pessoas, todo mundo diz que é absurdo morrer 200 mulheres, 200 passageiros morreram por uma queda de Boeing. Então, só para a gente ter ideia, em 12 anos, em 12 meses, é mais do que um Boeing caindo por mês, né? Com mulheres que morrem de câncer. Cerca de 20, Alberto. Cerca de 20. Então, 20 aviões. 20 aviões que caem, né, por ano, todo ano caindo. Então todo mundo ia fazer um escândalo, né? 20 aviões caindo com 5.000. E aquelas que não morrem? É uma torre gêmea caindo por ano. A torre morreu 2.500 mulheres, 2.500 homens. A gente não está trocando mortes. Mas uma torre gêmea todo ano, olha o escândalo que isso seria em termos de impacto. A grande preocupação é quem não morreu. Quanto que custa um tratamento de um câncer de colo de útero? Quantas famílias ficaram sem mulheres? Então, se nós estamos pensando em mortes evitáveis, por que? E outra coisa, olha, ninguém discute que o pessoal de HIV tenha que tomar vacina, porque a pessoa com HIV está com a imunidade debilitada. Então eu tenho certeza que toda mãe que tem um filho com HIV vai dizer que bom que eu posso tomar vacina para o meu filho ter uma melhor qualidade de vida. Toda mãe que tiver uma filha com HIV fala, felizmente, chegou uma vacina para que a minha filha seja protegida. E que escândalo é esse que as mães que têm as filhas bem, os filhos bons, não podem ter mais um reforço. E esse momento, mãe, você que tem uma menina de 9 a 13 anos, você não vai incentivar. O incentivo está na mídia, está no dia a dia, está em todo momento. Se você confia na educação e em todos os fatores protetores que você deu, você tem certeza que a sua filha vai saber negociar com o risco. Mas você tem que ajudar. Filha, eu estou te dando o HPV para que você seja empoderada, tenha decisão e não estrague a vacina que nós te damos. É um direito. E você, mãe, que pensa, meu filho não pode ter HPV se contaminando com uma menina, pense nas mães de menina que são contaminadas por um menino, porque o menino é um parceiro são.
Então o menino tem que ser, porque ele é pior no sentido de transmissão. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho, Helena, parceiríssima com você. Eu acho que todo o programa do adolescente aqui ao teu lado, e a gente vai fazer, eu agora, você me deu eu acho que é muito bom aqui na Secretaria, a gente tem os parceiros DST AIDS, você, porque é isso que faz com que a gente continue acreditando no trabalho. Então é isso mesmo. Vamos contar com essa mesma parceria que a gente já vem fazendo desde 2014, né? Para que a gente tenha assim, uma excelente cobertura vacinal, né? Com esse novo grupo que nós estamos incluindo. E com isso vamos melhorar ainda mais a cobertura das meninas. É isso. Obrigada.